E aí, gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já ouviu por aí que RPGs de turno estão ultrapassados e que não vendem mais e que seu público perdeu o interesse? Pois é, essa é uma narrativa que algumas empresas vêm promovendo, mas será que isso é verdade? Hoje nós vamos explorar essa história e mostrar como os RPGs de turno deram a volta por cima na indústria dos games e estão mais vivos do que nunca. Já queria pedir pra vocês se inscreverem, dar aquele like, ativar o sininho. E quem puder virar membro do canal, então dá aquela moral no LivePix que tá no canto da tela. A gente sabe que grandes nomes da indústria dos games, como a Square Enix e a Capcom, já declararam publicamente que os RPGs de turno não são mais viáveis comercialmente. A justificativa deles é que o público moderno não teria mais paciência e interesse por combates de turno, e que a geração atual do TikTok consome tudo muito rápido e a todo momento. Mas vamos parar para pensar e vamos ver se esses números confirmam essa teoria. E é claro, como números e bons jogos não mentem, vamos começar aos fatos. Pokémon Scarlet Violet tem mais de 26 milhões de cópias vendidas, tornando-se o jogo mais vendido da franquia no Japão. Bom, se a gente quer pegar o maior exemplo possível, a gente já começa com Pokémon, que se mantém até hoje com jogos de turno, basicamente RPGs de turno bem simples, até. Mas aí vocês podem querer dar um contra-argumento falando que é uma franquia extremamente famosa e que já tem o público completo. Então vamos para outro jogo. Um recente que saiu tem pouco tempo, Baldur's Gate 3, que era um jogo bem nichado, mas ganhou o prêmio, né? Ele teve 15 milhões de unidades vendidas e foi vencedor de vários prêmios de jogo do ano. Bom, aí nós já temos dois jogos mais ou menos nesse estilo e a gente acaba vendo que quando os jogos são bem feitos, eles vendem, independente do estilo do jogo. E é claro, nós vamos começar a continuar dando aquela sapatada bonita, né? Persona 5. A série ultrapassou 10 milhões de cópias vendidas, consolidando-se como um dos maiores sucessos da Atlus. Isso sem contar o jogo novo deles que eles lançaram, que também explodiu, né? Que foi o Metaphor ReFantazio, e vendeu mais de 1 milhão de unidades. Isso é claro segundo os números do ano passado, hoje em dia já vendeu muito mais. E o nosso exemplo mais recente, que saiu tem pouquíssimo tempo, nós temos o Clair Obscur Expedition 33, que vendeu simplesmente 2 milhões de cópias vendidas em apenas 12 dias após o lançamento. É claro, como exemplos mais simples nós temos Sea of Stars, que ultrapassou 4 milhões de cópias vendidas e levou o prêmio de jogo indie no The Game Awards de 2023. Então fica aquela pergunta, a indústria dos RPGs de turno está realmente falida? Porque lá pro Japão parece que não. Eles continuam lançando, continuam obtendo lucro, continuam vendendo, enquanto as empresas ocidentais só tomam ferro tentando vender live service de merda. Ou seja, de forma simples e clara, os números mostram que os RPGs de turno continuam a atrair uma base sólida de jogadores e gerar receitas extremamente significativas, obviamente vindo do pressuposto de que se o jogo é bom, vai vender. Porque o jogo é bom, tem uma bela história. Mas vamos ir mais fundo nisso e vamos ver que, é claro, os RPGs de turno oferecem uma experiência única de estratégia que permite pensar cuidadosamente em cada ação que a gente vai tomar. Os jogos têm uma narrativa profunda que focam em histórias envolventes e desenvolvimento de personagens, com uma gameplay bem evolutiva, onde você consegue muitas das vezes ganhar diversos ataques e upar, subir de nível, o que é uma ferramenta bem viciante nesse estilo de jogo. Se você implementar belas animações no jogo, cara, fica incrível. Evolução de personagem, animações de ataque, ataques especiais, esse tipo de coisa fazem o jogo ficar incrível, sem contar a história. E é claro, até mesmo a acessibilidade, porque seus jogos são mais acessíveis para novos jogadores que podem se sentir sobrecarregados com combates em tempo real, e às vezes a pessoa nem sabe jogar muito bem, né? Então RPG de turno ali, tu aperta, o boneco já faz a ação, muitas das vezes, né? E é claro, pensando no futuro dos RPGs de turno, o sucesso contínuo dos RPGs de turno está inspirando novos projetos, como foi Persona 3 Reloaded, o remake que revitaliza um clássico com gráficos modernos, e é claro, diversos novos títulos indie, como o Clair Obscur Expedition 33. Bom, vocês sabem que esse foi um vídeo por causa do momento que a gente tá vivendo, do pessoal falando sobre RPG de turno, como ele não tava vingando, que ninguém queria jogar, e um monte de gente falando essas merda, e... Mano, não, impossível. A gente tem diversos exemplos de jogos que vendem, quando são bem feitos com amor, eles vendem bem. E a ideia de RPGs de turno com mortos é no mínimo extremamente exagerada. Os números de lançamentos e o entusiasmo dos fãs mostram totalmente o contrário, então da próxima vez que alguém falar que RPG de turno não tem mais espaço, você já sabe, estão mais vivos do que nunca e essa pessoa tá simplesmente falando um monte de merda. Mas que você não goste de RPGs de turno, então aí vão continuar e vão continuar vendendo bem, porque tem público pra isso. E pra você acabar gostando também, só depende de você encontrar um bom jogo, que tem as mecânicas que você se sinta à vontade, que você goste e tenha uma boa história, envolva do começo ao fim. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar uma moral aqui no LivePix e valeu, até o próximo vídeo.